dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais essa dica. Hoje eu vou desenvolver uma atividade aqui, é um exercício prático para trabalhar um pouco com tabelas dentro do UiPath, tá? Na tela aqui eu tenho um exemplo de dois arquivos, né, um no formato XLS e outro no formato CSV. E o objetivo vai ser unificar os dados e separar por vendedor. Tá? Qual que foi o desafio inicial? De um sistema vem uma tabela com todas as vendas que aquele vendedor fez naquele determinado mês. Em um outro sistema, eu tenho o cadastro desse vendedor. Tá? O que que linka os dois? É apenas o código. Então, o que que o nosso exercício vai fazer? Ele vai separar todas as vendas por vendedor e no final vai criar um arquivinho com o aglomerado dessas vendas. Tá? Então, esse é o nosso objetivo principal. Eu já abri aqui o meu UiPath, tá? Já criei um projetinho aqui bem simples e agora nós vamos começar com o desenvolvimento. Tá? A primeira etapa é eu vou carregar os dois arquivos e vou criar uma tabela para cada um deles. Tá? Esses arquivos eles podem vir direto de um banco de dados, enfim, eles podem vir de qualquer fonte. O objetivo aqui desse treinamento é colocarmos em prática a manipulação de tabelas. Tá? Então, a primeira tabela que eu vou criar é a tabela com os itens de venda. Depois que eu criar essa tabela, eu vou adicionar uma coluna nela, que é uma coluna de controle, e depois eu vou criar uma outra tabela, que é a tabela de vendedor, para que eu possa fazer ali uma conversa entre elas. Tá? Existem outras maneiras de resolver esse problema, no entanto, eu vou mostrar essa que manipula bastante com tabelas. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mandar ler aquele meu arquivo CSV. Quando usamos essa ferramenta, ele já coloca para a gente o resultado da leitura dentro de uma tabela. Tá? Esse meu arquivo CSV, ele tem título, tá vendo? Ó? Ele tem o header aqui, que é coluna e item. Então, eu vou deixar setado isso daqui. Aonde está esse meu arquivo? Aonde ele está? Eu vou colocar um caminho fixo aqui, um hardcode, mas ele pode estar em qualquer lugar. E o resultado eu vou salvar aqui numa tabela chamada DT Venda. Tá? Então, o primeiro passo foi bem simples. Fiz a leitura e adicionei aqui na minha venda. Para essa minha tabela, eu já vou fazer a inserção de uma coluna, né? Porque dentro dela eu vou colocar se o vendedor ele existe ou se ele não existe. Tá? Porque se ele não existir, ele vai ter que montar um relatório para mim depois falando quais vendas estão ali com um vendedor que não existe. Beleza? Então, qual função eu vou usar para isso? Existe uma função que chama adicionar coluna. Aqui, ó, add data column. Tá? O que, que eu preciso fornecer aqui? Eu preciso informar qual é o nome da coluna que eu vou inserir, e qual é a tabela que eu vou colocar essa coluna. Nesse caso, o que, que eu quero fazer? Eu quero que nessa minha tabela de itens vendidos apareça mais uma coluna aqui, que é uma coluna de status, para saber se está ok ou se não está ok, tá? Para ver se contém ou não o vendedor. Lembrando que esses dados são todos dados fictícios, o objetivo é só mostrar a manipulação das tabelas. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar uma coluna nova chamada status. Onde eu vou adicionar essa coluna? Na tabela que eu acabei de criar, que chama DT Venda. Tá? Ou seja, eu vou ter a minha tabela, assim que ela for lida, eu vou inserir uma coluna em branco. Essa coluna vai servir para quê? Eu vou colocar nela um OK ou um não OK para quando o vendedor existir. Tá? Então, o próximo passo agora é criar a outra tabela, que é a tabela onde tem os meus vendedores. Então, vamos lá. Eu vou usar a atividade aqui, readRange. Tá? Eu vou ler um arquivo que é XLSX, ele é um arquivinho de Excel. Aqui dentro desse arquivo eu tenho uma sheet que se chama sheet1, opa, 1, e eu vou armazenar o resultado disso aqui em uma tabela chamada dt_vendedor.
tá? Então eu vou fazer a leitura, eu tenho o sheet 1 e vou armazenar dentro dessa tabela, tá? Vou colocar um log aqui para poder colocar um breakpoint e vamos rodar para ver se ele fez a leitura ali das minhas tabelas, tá? Vamos colocar aqui e vamos dar o play. Pronto, vamos ver aqui. Primeira DT venda. Ó, trouxe as vendas. Uma, duas, três. Adicionou uma terceira coluna. Também aqui colocou uma vírgula aqui porque não tem nada do lado. E vamos ver agora do vendedor. DT, vendedor. Ó, colocou certinho e montou certinho do vendedor também. Beleza? Então o primeiro passo foi feito. Então, até aqui, o que nós fizemos? Pegamos e criamos as duas tabelas. E agora, o que vamos fazer? Vamos procurar aquele código de vendedor que está aqui na venda dentro dessa tabela de vendedor. E se esse código existir, vamos colocar uma mensagem ali na coluna status da tabela de venda, informando OK. Se não existir, a gente põe como não OK. Isso aí vai servir para que apliquemos o filtro futuramente para poder separar certinho quem é de cada vendedor e também separar os que não encontrou o vendedor, para que a área responsável seja informada e atualize os dados. Tá? Então, vamos colocar aqui uma nova sequence, que é para que eu trabalhe e separe ali a parte das tabelas. Eu vou usar aqui um for each row in data table. Vou fazer a leitura de qual tabela? Eu quero fazer a leitura da tabela de venda. Eu quero percorrer todos os itens da tabela de venda. E o que eu vou fazer? Eu vou procurar o código do vendedor dessa tabela de venda dentro da minha tabela de vendedor, para saber se o vendedor da tabela de venda realmente existe. Tá? Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função aqui que chama lookup data table. O que essa função faz? Ela procura um valor dentro de uma tabela e me retorna algo. Tá? É isso que eu vou fazer. Para entender bem como que a gente vai usar esse lookup, eu vou abrir as tabelas aqui e vou explicar. Tá? Nós estamos fazendo um for each dentro dessa tabela, ou seja, eu vou pegar aqui cada código e este código eu vou procurar nesta tabela. Tá? Vou procurar nessa tabela, nessa coluna. Se ele encontrar esse código, ele vai retornar para mim o nome do vendedor. Tá? É bem similar a um VLOOKUP, ou um PROC-V feito no próprio Excel. Se você conhece, então vai ser fácil de entender. Então, resumindo, eu estou com esta tabela, vou andar código por código, procurar o código nessa outra tabela de vendedor e retornar o valor dela, o valor do vendedor na minha consulta. Beleza? Então vamos lá fazer a configuração. Primeiro de tudo, qual é a tabela que eu vou procurar? Eu vou procurar ela dentro, vou procurar na tabela vendedor. Tá, o que eu vou procurar lá? Eu vou procurar o meu item que eu estou analisando, né? Então, o meu item ele está em qual posição? Ele está aqui nessa coluna código. Eu posso usar tanto o nome da coluna ou posso usar o index da coluna. Eu gosto de usar mais o index. Então eu vou colocar aqui. Qual coluna que está aqui primeiro? Ó, vou pegar aqui ó, o current row ponto item na coluna 0 ponto toString, tá? Ou seja, eu estou falando para ele que eu vou pegar esse cara aqui, o meu current row da coluna 0. Vou pegar esse cara. Eu vou procurar ele na onde? Eu vou procurar ele na coluna 0 da minha tabela vendedor e vou pedir para ele retornar para mim o valor da coluna 1. Tá? Vamos configurar lá. Então, eu vou procurar na coluna 0, tá? Quando eu encontrar esse valor, de qual coluna que eu quero que ele retorne para mim? Ó, eu estou procurando na coluna 0 e eu quero que ele retorne para mim o da coluna 1. Então eu vou colocar nesse aqui, ó, target column. Quem é o target? De quem eu quero retornar o valor? Eu quero retornar o valor da coluna 1. E aonde eu vou armazenar esse valor, eu vou criar uma variável aqui, string result. Tá? Ou seja, quando eu fizer esse for each, eu vou procurar esse carinha, tá? Aqui dentro.
Se eu encontrar, eu vou retornar o vendedor. Beleza? Vamos fazer um teste aqui e vamos ver o que está acontecendo. Opa, login message. Eu vou pedir para ele retornar para mim o str result, tá? Vamos fazer o teste. Beleza, ele rodou aqui e aqui no meu output eu tive os resultados, tá? Ele procurou ali, retornou Thiago, José, Henrique. Vamos ver aqui, ó. Ele procurou o vendedor 1. Quem que é o vendedor 1? Thiago. Depois procurou o vendedor 2. José. Depois procurou o vendedor 3. Henrique. Depois ele procurou o vendedor 4. Opa, o vendedor 4 não existe. O que que ele retornou para mim? Nada. Ou seja, quando ele não encontra o vendedor, ele retorna nada. Tá? Agora eu vou fazer a segunda parte aqui da nossa análise. Quando ele encontrar esse cara, quando ele encontrar, eu quero que ele atualize para mim essa tabela e coloque naquela coluna de status o nome do vendedor. E se não encontrar nenhum vendedor, eu vou colocar uma informação ali de NOK ou não encontrado. Enfim, vou colocar algum texto ali que mostre para mim que ele não encontrou um vendedor, tá? Mas eu vou fazer isso numa parte 2 do vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Então, para o resto dessa solução, é só você acompanhar o vídeo 2. Até mais, pessoal!